Aplica-se a servidores públicos federais. A Lei 8.112 de 1990. Cargo, emprego e função pública. Cargo público é um lugar reservado dentro da organização da administração pública. Pelo cargo, temos uma série de atribuições que contemplam um conjunto de vantagens a serem retribuídas: vencimento, garantia e subsídios. O cargo pode ser vitalício, efetivo ou em comissão. Provimento da sistemática que preenche os cargos pode se dar de forma originária ou derivada. Emprego público é aquele ocupado por uma pessoa que vai e será contratado pelo regime seletista, CLT. Atenção, aqui a relação é contratual e não estatutária. Função pública. Atribuição ou atividade conferida a alguém que ocupa um cargo público. Atenção, há cargo sem função, mas não há função sem cargo. Dispositivos constitucionais, artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade nos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. As peculiaridades dos cargos. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão uma escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação no curso um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contrato entre os entes federados. Terceiro parágrafo. Aplique-se aos servidores ocupantes do cargo público disposto no artigo 7º, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo exigir. 4 parágrafo. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, 10 e 11, 5º parágrafo, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, 11, parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 7º parágrafo. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia, com despesa corrente em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação e desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento, racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada no termos parágrafo 5º ao 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargos em comissão à remuneração do cargo efetivo, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares do cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observado critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Primeiro parágrafo. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Redação da Emenda Constitucional 103 de 2019. 1. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando suscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliação periódica para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Segundo, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade na forma da lei complementar. Terceiro, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público.
e 5 anos no cargo efetivo, em que se dará aposentadoria. Observado as seguintes condições: A. 60 anos de idade, 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se for mulher. 65 anos de idade se for homem e 60 anos de idade se mulher. Com provento proporcional ao tempo de 3. No âmbito da União, 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos de idade se homem. E no âmbito dos estados, Distrito Federal do município, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferior ao valor mínimo a que se refere o segundo parágrafo do artigo 201, ou superior ao limite máximo, estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto no 14 a 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, parágrafo 3º. As regras para cálculo de provento de aposentadoria serão disciplinadas em lei de respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no artigo 4A, 4B, 4C e 5º. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar dos respectivos entes federativos idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial, realizado pela equipe multiprofissional interdisciplinar, incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019, parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de ocupante do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial do órgão de que trata o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de servidores cuja atividade seja exercida com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associações desses agentes. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupacional, incluída na Emenda Constitucional 103 de 2019.